Professor, que raio de triângulo asterisco é esse que caiu no Enem? Eu mal sei somar, subtrair, multiplicar e dividir, agora aparece esse trem. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Realmente eu tenho que concordar que essa questão é um pouco estranha. A gente não está habituado a ver questões desse tipo, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos tentar entender então o que esse problema quer dizer. Aqui a gente tem uma operação, a gente pode considerar que x triângulo y, isso é uma operação desse tipo. X ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. Ou seja, aqui, qualquer coisa que aparecer aqui no lugar do x, a gente substitui onde tem x, e a mesma coisa a gente vai fazer com o y. É só isso. E o mesmo vai acontecer aqui nessa operação, que a gente pode chamar de asterisco. X asterisco y significa x vezes y mais x. Aqui eu percebo, ó, a gente tem multiplicação, soma, uma potência, uma multiplicação, uma outra potência, subtração, operações que a gente já está acostumado. Então ali, realmente, tanto o triângulo ou delta, do que você preferir chamar, quanto o asterisco são operações inventadas, mas com operações que estamos acostumados. Então, por isso há esse estranhamento, mas não é nada de outro mundo. Então vamos lá. O problema pede para a gente resolver isso daqui. Na verdade é um código, né, para os caras lá se comunicarem, mas o nosso objetivo é resolver esta operação aqui. A delta B asterisco B delta A. Então vamos lá. O que significa A delta B? No lugar do X eu jogo A, no lugar do Y eu jogo B. Então eu fiz isso daqui. Continuo com o asterisco e agora eu tenho B delta A. O que significa? No lugar do X agora eu vou jogar B e no lugar do Y eu vou jogar A e tá aqui. É só isso. Beleza, mas ele fala que B é igual a 1. Então no lugar do B eu substituo por 1. Então aqui, aqui, aqui e aqui eu jogo 1, então vai dar A ao quadrado mais A menos 1, asterisco 1 mais A menos A ao quadrado. Agora a gente tem que realizar essa operação asterisco aqui. Então, como a operação asterisco é essa, a gente pode fazer o seguinte, só para dar uma melhorada nas contas ali, vou colocar o x em evidência. Então vai ficar x que multiplica y mais 1. Se a gente fizer a distributiva aqui, isso vai dar o mesmo que está aqui em cima. Então, só para facilitar as contas ali, eu vou colocar que x asterisco y é igual a x vezes y mais 1. Não vai alterar em nada aquilo ali, já que eu estou usando ali uma fatoração, estou colocando x em evidência, né? Beleza, então, substituir por 1, como o problema forneceu, b igual a 1. E agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x, a gente vai utilizar o que está aqui em primeiro, que é toda essa expressão. Aqui a gente tem como se fosse x asterisco y. Então, no lugar do x, a gente usa toda essa expressão, no lugar do y, toda essa expressão. Então, aqui eu só repetir, que é o x, e vou multiplicar por y mais 1. Só que o y, nesse caso, é 1 mais a menos a ao quadrado. Se eu somar 1 aqui, né, vai ficar 2 mais a menos a ao quadrado. Eu só dei uma organizada aqui, né? Perceba, somei 1, isso deu menos a ao quadrado, mais a, 1 mais 1 dá 2, e tá aqui. Agora o problema fala que a gente precisa encontrar as raízes dessa equação. E as duas maiores a soma das duas maiores vai fornecer para a gente o resultado aí que é o código da comunicação entre eles. Mas beleza, como que a gente faz para encontrar as raízes dessa equação? Bom, uma ideia nada muito boa seria fazer a distributiva aqui. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, enfim. Multiplicar todo mundo que está aqui por todo mundo que está aqui, depois ia dar numa equação do quarto grau, totalmente inviável. O que a gente pode pensar aqui é o seguinte, se eu tenho duas coisas, né, dois números, duas expressões sendo multiplicadas, isso dando zero, ou uma delas é zero, ou a outra é zero. Então a gente resolve aqui. Primeiro, a ao quadrado mais a menos 1 tem que ser igual a zero, ou menos a ao quadrado mais a mais 2 tem que ser igual a zero. A gente cai em duas equações do segundo grau, e aí é só utilizar a fórmula de Bhaskara. Resolvendo primeiramente essa daqui, a gente chega nas raízes A1 e A2. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, isso aí é só utilizar realmente a fórmula de Bhaskara. E a mesma coisa com essa daqui, a gente chega em resultados mais bonitinhos, menos 1 e 2. O que a gente precisa fazer agora é pegar as duas maiores e somar. E acabou o problema. Agora a gente precisa identificar quais são as duas maiores. Bom, de cara a gente já pode descartar o menos 1, que é uma raiz negativa. Então o menos 1 com certeza não vai ser
o maior, né? Já que aqui a gente tem um número positivo, esses dois aqui também são positivos. E por que são positivos? Raiz de 5 é maior do que 1, já que 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, então na verdade é maior do que 2. Então a gente tem aqui, ó, que menos 1 menos 2, isso vai dar um número negativo. Um número negativo dividido por 2, já vou até me corrigir aí, isso vai dar um número negativo também. Então a gente já pode eliminar essas duas. Porque agora sim, corrigindo o meu erro, essas duas não são positivas, mas essa daqui com certeza é. Porque como raiz de 5 é um número maior do que 2, e eu estou subtraindo 1, né, ou somando menos 1 com esse valor, eu vou ter que isso aqui é um valor positivo. Eu estou dividindo aqui por 2. Então isso daqui vai ser um valor positivo. E como esses dois são negativos, com certeza os maiores são A1 e A4. E agora a gente precisa somar isso. Então, vindo para cá, ó, A1 mais A4 vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais o A4, que é 2. O 2 eu posso escrever como 4 dividido por 2. E por que fazer isso? Porque aí a gente fica ali, ó, no mesmo denominador. E aí, resolvendo isso, basta a gente somar os numeradores. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Essa aí é o resultado dessa operação, resolvendo aí o código do problema. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha dado uma clareada, né? A princípio um problema meio estranho, mas a ideia em si, apesar de dar um certo trabalho, não é um problema tão difícil. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E eu aguardo vocês na próxima. Um abraço, tchau, tchau.